Cristiane e Roberto, que antes pareciam tão preocupados com a fortuna, agora corriam para trás, completamente apavorados. O desconhecido no terno levantou a mão, como se tentasse controlar a situação. Mas a besta descontrolada se lançou em direção a ele com um rugido feroz. Um silêncio mortal caiu, quando tudo parecia se movimentar em câmera lenta. A criatura atacou e o homem de terno não teve tempo de reagir. O impacto foi brutal. Um grito ecoou, seguido do som de tecido rasgando e carne sendo dilacerada. A presença imponente que ele era se transformou em um borrão de sombras. Todos estavam paralisados, os olhos arregalados em choque, incapazes de compreender a horrorosa transformação daquele momento. Maria olhou em volta, buscando a ajuda da mulher que havia chamado a atenção de todos, mas ela foi engolida pela luz intensa que lentamente se dissipava. O jovem no chão agora estava de pé, seu olhar vazio e perdido. Você não devia estar aqui, Maria. Sua voz era distorcida, como se ecoasse de um lugar muito distante. Do que você está falando? A confusão de Maria se misturou à dor ao ver o homem de terno caindo ao chão, inundado de sangue. O que está acontecendo? A sala estava em completa loucura. As pessoas corriam, outras desmaiavam de pavor. E por um momento, Maria se sentiu completamente sozinha, cercada por uma tempestade de gritos e medo. Maria, a voz de sua mãe ecoou cheia de dores. Lembre-se, na mesa, a família reunida ria e trocava presentes, sem ideia do que estava por vir. Quando o momento chegou, Maria se levantou, seu coração batendo com força. Com a voz firme, chamou a atenção de todos. Preciso que todos ouçam. Cristiane e Roberto, vocês acham que me enganaram, mas aqui estão as gravações e os documentos que provam a traição de vocês. A sala congelou, o murmúrio se abrandou e o ar ficou pesado. Os rostos de Cristiane e Roberto ficaram pálidos, como se a vida tivesse sido sugada deles. As gravações ecoavam, expunham segredos, e a sala fervia de choque e incredulidade. A transformação de Maria era visível. A mulher que todos viam como frágil, agora se erguia como uma titã, determinada a lutar por sua verdade. O que poderia ter sido um Natal de harmonia se transformou num palco de revelações e tensões. Mas a verdadeira batalha estava apenas começando. Após o tumulto, enquanto tentava recuperar o fôlego, Maria recebeu uma mensagem anônima. O texto cortava como uma faca. O passado não está tão enterrado quanto você pensa. Outros interesses podem estar em jogo. As palavras a deixaram inquieta. Quem estava realmente controlando sua fortuna e segurança? O que mais ela não sabia? A determinação de Maria se intensificou. Foi o começo de uma nova história. Uma história de resistência e descoberta. Ei, antes de continuar com esta história incrível, necessito dar-te um alerta importante. Muitos subscritores han reportado que YouTube eliminó sus suscripciones sin aviso. Echa un vistazo rápido al botón rojo aquí abajo para asegurarte de que todavía estás suscrito al canal. No quiero que te pierdas ningún contenido exclusivo que viene por ahí. Y ya que estás aquí, deja ese like poderoso que me ayuda mucho con el algoritmo. Ah, y cuéntame en los comentarios desde qué ciudad me estás viendo. Me encanta conocer a cada persona increíble que forma parte de esta comunidad. Tu participación hace toda la diferencia. Vamos a interactuar. Maria sentiu seu coração acelerar quando leu a mensagem anônima. As palavras permaneciam gravadas em sua mente como um eco aterrador. ¿Qué querían decir con otros intereses? ¿No era suficiente que su propia filia y genro
quisessem derrubá-la. Agora uma sombra desconhecida pairava sobre sua cabeça, ameaçando seu frágil mundo recém-revelado. A atmosfera em volta dela era densa, como um nevoeiro que não se dissipava. Maria resgatou a garra que sentia e decidiu que não podia recuar agora. Com Conceição ao seu lado, ela preparou um plano. Detetives particulares, especialistas em segurança. Ela estava disposta a investir o que fosse necessário para descobrir o que estava oculto nas sombras. Enquanto isso, no outro lado da sala, Cristiane e Roberto tentavam recuperar a compostura. O olhar de incredulidade de seus rostos era uma mistura de raiva e desespero. A revelação de Maria havia deixado seus planos em ruínas. Eles tinham certeza de que poderiam manipular sua mãe, mas agora estavam encurralados. O que fazer? Conversaram rapidamente em sussurros, o nervosismo evidente em suas expressões, e nesse clima tenso, a porta da sala se abriu com um rangido, cortando a discussão. Todos se voltaram e seus corações pararam por um momento. As peças do quebra-cabeça se encaixavam, mostrando um retrato horrível e inegável. Lágrimas brotaram nos olhos de Maria quando se lembrou da vida que havia construído, do amor que dedicou à filha. Como você pode dizer isso? Eu sempre te amei. A dor era quase física, um corte profundo que aprendia. Mas Cristiane parecia imparável. Amor? Você realmente acha que isso importava? O que importa é quem é mais forte. E nesse jogo, mãe, você foi sempre apenas um peão. As palavras da filha eram venenosas como facas queimando em sua pele. O choque tomou conta da sala e os convidados observavam confusos, tentando processar o que estava acontecendo. A atmosfera era de expectação pesada. O homem de terno, antes um pilar de poder, agora olhava em volta, sua expressão de controle perdida. O que é que ele sabia? A revelação da traição tinha causado um efeito dominó. Cada pessoa presente agora parecia questionar suas lealdades. E naquele momento de caos, quando todos pareciam estar como espectadores de uma calamidade, Cristiane olhou direto para o rosto da mãe. Você entende que agora eu posso destruir você, Maria? Tudo que você acreditava ser real se desfez. O legado que você sempre quis proteger é a própria razão do seu sofrimento. E como se a vida dentro de Maria estivesse sendo sufocada, ela gritou, um grito de mãe desesperada. Ela havia lutado para manter sua família unida e havia sido traída pela própria carne e osso. Agora, a revelação de um passado desconhecido ameaçava tudo o que ela acreditava saber sobre si mesma. O que você quer dizer com isso? A voz de Cristiane soou trêmula, mas firme. Maria olhou para a filha, percebendo que havia algo mais em suas palavras. A expressão de Roberto se tornara pálida, os olhos arregalados, como se a verdade estivesse prestes a ser desnudada diante de todos. Só posso dizer que o jogo apenas começou, Maria, e as peças estão mais próximas do que você imagina. O homem olhou diretamente para ela, um misto de compaixão e desafio em seu olhar. O desconforto cresceu, um turbilhão de emoções correndo pela sala. E então, a conexão que Maria havia sentido ao longo dos anos, o amor que acreditava inquebrável, agora parecia desmoronar sob o peso de revelações que a ameaçavam. O ar parecia mais pesado. A tensão irrompeu quando Maria sentiu que a própria razão pela qual sua vida havia sido moldada estava prestes a se desmoronar. A verdade poderia incendiar tudo, mas o quê? O que mais estava escondido nas sombras? Ela encarou o homem,
Um duelo silencioso pairando entre eles, enquanto o futuro da sua vida e a segurança de sua fortuna estavam prestes a saltar para o abismo. As perguntas martelavam em sua mente. Quem era ele? O que mais poderia ser revelado? Sabia que a história dela ainda... Você não pode simplesmente entrar aqui e dizer essas coisas? Cristiane disparou, sua voz tremendo, mas com um toque de raiva que mal disfarçava o medo. Maria sentiu um frio na espinha. A raiva da filha era verdadeira, mas havia algo mais lá, um pavor sutil que não poderia ignorar. Eu não estou aqui para intimidá-la, o homem continuou, sua voz ressoando como um trovão em dias de tempestade. Estou aqui para alertá-la. Há uma rede de mentiras envolvidas na sua vida, Maria. Você está mais próxima do perigo do que imagina. Os olhares baços de seus filhos atormentados só aumentavam a confusão no peito de Maria. Do que você está falando? Sua pergunta era um sussurro, mas ecoou como um grito desesperado. Seu passado, ele não é apenas a memória de uma vida vivida. Você nasceu em uma família com segredos profundos. Há pessoas que esperam o momento certo para agir, para acabar com tudo. Maria estava em choque. Segredos? A vida que sempre conheceu parecia se desmoronar ao seu redor, enquanto a inquietação tomava conta da sala. Ela decidiu que não podia mais ficar calada. Se há algo que me ocultaram, quero saber agora. De repente, um grito cortou o ar, todos se viraram. E o microfone de um dos convidados fez um estalo alto e inesperado. Um jovem, com a face pálida e olhar apavorado, tinha caído ao chão, incapaz de se levantar. Ele segurava a cabeça, como se tivesse batido, mas logo a expressão de dor transformou-se em um olhar de terror absoluto. Suas palavras eram um eco distante, como se referisse a um tempo que já não existia. Foi nesse instante que tudo mudou. Um rangido cortante rasgou o ar, e então, de repente, a parede atrás do jovem se desmoronou. As pedras voaram e uma forte corrente de vento irrompeu pelo lugar. Todos se viraram para ver o que estava acontecendo. Uma figura imponente atravessou os escombros. Uma presença talvez familiar, mas desconhecida ao mesmo tempo. Era um homem alto, com um manto escuro que se esvoaçava. Ele se aproximou de Maria com passos firmes, e uma calma sobrenatural o cercava. Maria, sua voz soou como um eco profundo. Você não está sozinha. Seu passado estava se convergindo com seu presente de uma maneira que ela nunca esperou. A dor do jovem poderia ser um aviso. Mas, naquele instante, Cristiane gritou: "Mãe, olhe!" E Maria finalmente entendeu. O homem de terno e o jovem caído não eram os únicos mistérios que cercavam sua vida. Estava claro que a própria Cristiane e Roberto, seus próprios filhos, ocultavam algo muito mais sombrio. O passado estava voltando para atacá-la, mas com uma força que ela nunca esperou. Maria ficou paralisada, o mundo à sua volta se desfazendo em uma tensão insuportável. A traição estava enraizada em sua própria família, e essa nova revelação arrastava tudo para um abismo que ela não podia evitar. Enquanto os socorristas chegavam, Maria sentiu que a própria vida, que lutou para proteger, estava à beira de um colapso.
E no meio do caos, com o coração apertado e uma sensação de que tudo estava fugindo do controle, um pensamento cortou sua mente como uma faca. Qual seria o próximo movimento de Cristiane Roberto? A sala estava prestes a explodir em uma nova onda de revelações, e Maria sabia que, no final, ninguém sairia dessa sem cicatrizes. E quem estaria realmente ao lado dela? Maria ficou paralisada, o mundo à sua volta se desfazendo em uma tensão insuportável. O jovem caído no chão, com a cabeça segurada pelos braços, fazia o ar parecer cortante. Além do caos, Cristiane gritou novamente, o medo transparecendo em sua voz. Mãe, olhe! O que estava acontecendo? A insistência da filha trouxe Maria de volta ao momento. Mas o que ela viu fez seu coração parar. E a verdade é que a cena se tornava ainda mais estranha. Ao rodar lentamente a cabeça em direção à janela, Maria viu uma luz branca intensa filtrando-se entre as cortinas. Não era a luz da ambulância, mas algo diferente, mais sobrenatural. Uma figura familiar. Uma mulher com cabelos longos e brilhantes, quase flutuando, estava do lado de fora. O coração de Maria pulou. Era sua mãe, a quem pensara ter perdido anos atrás, em circunstâncias misteriosas. Não, isso não pode ser verdade! Sussurrou sem acreditar. Todos ao seu redor pareciam hipnotizados pela mesma visão. A mulher levantou a mão, como se quisesse entrar. Maria queria gritar, queria correr, mas suas pernas pareciam petrificadas. A expressão da mulher era de desespero, como se tentasse avisar. O jovem no chão se contorcia, mas nenhum deles parecia notar. Maria tentou lembrar como aquela mulher tinha desaparecido, mas as lembranças eram turvas, repletas de dor. Mãe, você está aqui? A voz dela tremia. O homem de terno escuro, antes focado em Maria, agora olhava pela janela. Os olhos arregalados em choque. Você não pode estar aqui. Foi tudo o que conseguiu murmurar. Cristiane interrompeu, sua expressão variando entre o pânico e o alívio. O que está acontecendo, mãe? Por que você está falando com uma ilusão? Mas Maria não podia continuar com a farsa. Ela não é uma ilusão, é minha mãe. Nesse momento, o jovem no chão parou de se mover. Um silêncio mortal pairou no ar. Todos se voltaram para ele, e a mulher na janela fez uma expressão de desespero profundo. Um não silencioso. O ar parecia pesado, carregado de tensão e expectativa. Uma estrondosa explosão de vidro arrebentou, como se um raio tivesse atingido a casa. O homem de terno caiu para trás, enquanto a luz branca parecia se intensificar, desfilando pela sala, envolvendo tudo em sua luminosidade. A energia foi abalada e as paredes pareciam tremer. "O que foi isso?" gritou um convidado, enquanto as pessoas tentavam entender. E no meio do caos, a mulher enfim atravessou o vidro quebrado. Como uma sombra dançante, Maria sentiu um nudo na garganta. O rosto da mulher parecia mais jovem, mas transmitia a mesma essência. Você precisa saber a verdade. Todos aqui estão em perigo. Eles estão atrás de você, da sua fortuna e do seu passado. Um grito rasgou a sala. Cristiane, confundida, recuou.
Mãe, o que você está falando? O homem de terno se levantou, sua expressão agora misturando raiva e medo. Isso não pode estar acontecendo! Maria piscou, em meio ao turbilhão de nomes e histórias reveladas. O que estava acontecendo? Sua mãe não só estava viva, como parecia ter uma conexão com tudo aquilo. O passado de Maria se movia como uma sombra, pronto para engoli-la. Os murmúrios se transformaram em gritos, e no fundo, algo poço profundo de escuridão se levantava. A mulher olhou diretamente para a filha. Você não entendeu. Não só sua fortuna está em jogo. A herança de sua família carrega um segredo que pode mudar tudo. E eles farão o que for preciso para obtê-la. Um silêncio horrorizado se estabeleceu. A confusão se transformou em pânico. Enquanto Maria tentava absorver as palavras de sua mãe, a sala se tornava um pano de fundo de incertezas, revelações e horror. O que mais estava oculto? Antes que pudesse questionar mais sobre as verdades não ditas, a luz branca começou a enfraquecer. No lugar dela, surgiu uma nova sombra. Outra figura parecida, mas não era como a mulher que havia atravessado a janela. Era algo mais sinistro. E seu sorriso era de alguém que fazia parte de uma dor inimaginável. Maria, sussurrou a figura. E o mundo ao seu redor começou a desmoronar mais uma vez. Que mistérios, que segredos estavam mergulhados neste legado. Maria se sentia à beira de um abismo. E a pergunta que queimava dentro dela agora era: quem eram realmente todos esses personagens em sua vida? Antes que pudesse encontrar a resposta, o chão sob seus pés tremeu. E em um instante, tudo se apagou. Maria se sentia como se o mundo estivesse desmoronando ao seu redor. Todas as revelações, todas as traições, tudo estava se unindo de uma forma que ela nunca poderia ter imaginado. O homem de terno escuro, sua mãe ressuscitada e o caos absoluto em que a sala havia se transformado, tudo pulsava com uma intensidade quase insuportável. A mulher flutuava em um brilho etéreo, seus olhos fixos em Maria. Você não tem noção do que está por vir. Sua voz soava como um lamento antigo, carregada de urgência. O ar estava pesado, zumbindo com a tensão do momento, e os convidados, atônitos, observavam sem compreender. Então, do nada, a sala se iluminou com uma luz pulsante, como se alguma força invisível estivesse prestes a se liberar. E foi neste instante que o jovem caído, que parecia ter desmaiado, começou a tremer incontrolavelmente. Seus olhos se reviraram, e ele soltou um grito estridente que ecoou por toda a sala. Ele está possuído! Alguém gritou em pânico. Maria sentiu um frio na espinha. A mulher na janela parecia se debater entre a urgência de adverti-los e a impotência diante do que estava acontecendo. Não deixe que ele... gritou a mulher. Mas foi interrompida quando uma sombra escura emergiu do corpo do jovem. O que saía dele não era um espectro comum, mas algo grotesco, com garras afiadas e olhos luminosos que refletiam uma maldade pura. O caos estava solto. Cristiane e Roberto, que antes pareciam tão preocupados com a fortuna, agora corriam para trás, completamente apavorados. O desconhecido no terno levantou a mão, como se tentasse controlar a situação. Mas a besta descontrolada se lançou em direção a ele com um rugido feroz. Um silêncio mortal caiu, quando tudo parecia se movimentar em câmera lenta. A criatura atacou e o homem de terno não teve tempo de reagir. O impacto foi brutal. Um grito ecoou, seguido do som de tecido rasgando e carne sendo dilacerada.
A presença imponente que ele era se transformou em um borrão de sombras. Todos estavam paralisados, os olhos arregalados em choque, incapazes de compreender a horrorosa transformação daquele momento. Maria olhou em volta, buscando a ajuda da mulher que havia chamado a atenção de todos, mas ela foi engolida pela luz intensa que lentamente se dissipava. O jovem no chão agora estava de pé, seu olhar vazio e perdido. Você não devia estar aqui, Maria. Sua voz era distorcida, como se ecoasse de um lugar muito distante. Do que você está falando? A confusão de Maria se misturou à dor ao ver o homem de terno caindo ao chão, inundado de sangue. O que está acontecendo? A sala estava em completa loucura. As pessoas corriam, outras desmaiavam de pavor. E por um momento, Maria se sentiu completamente sozinha, cercada por uma tempestade de gritos e medo. Maria, a voz de sua mãe ecoou cheia de dores. Lembre-se, eles estão atrás de você, porque você é a chave, a única que pode. Mas a frase nunca foi completada. O estrondo cortou as palavras. As luzes piscaram e o lugar desmoronou como se uma bomba tivesse sido detonada. As paredes se curvaram. O teto começou a rachar. E em um instante aterrorizante, tudo ao redor começou a desmoronar. Maria não podia mais pensar, e uma sensação de desespero tomou conta dela. Ela sentiu que sua vida estava prestes a mudar para sempre. O passado, aquele que sempre fugiu, agora se aproximava carregando segredos ainda mais obscuros. E o que ela havia tratado como uma batalha familiar, agora se transformava em algo muito maior. Não! Espere! Maria gritou, mas não havia mais tempo. Os vínculos familiares, os desejos de proteção e amor, tudo isso foi levado pela força implacável da verdade. E enquanto tudo ao seu redor se tornava um borrão, a única coisa que Maria sabia era que nada seria como antes. Uma fração de segundo se passou, antes que o chão se abrisse sob seus pés, e a escuridão engolisse qualquer esperança deixada na superfície. A última coisa que ela viu foi o olhar do jovem, agora impregnado de uma sorte terrível, e o eco do grito de sua mãe ainda ressoando em suas orelhas. E então, tudo ficou em silêncio. Maria se viu mergulhada em uma escuridão total. O chão parecia ter desaparecido sob seus pés. A luz branca finalmente se extinguindo. O silêncio estava carregado de um medo palpável, como se a própria atmosfera estivesse tensa, aguardando uma nova explosão. Então, como um relâmpago cortando a noite, tudo mudou. Uma presença conhecida, mas estranha, começou a emergir da escuridão. Era Cristiane, sua filha, mas algo estava errado. Seu rosto, antes apreensivo, agora brilhava com uma confiança inquietante. Mãe, você sempre foi tão ingênua. A voz de Cristiane ecoou, e Maria sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Achou que este era um confronto familiar? Não, isso é uma guerra. Os olhos de Cristiane brilhavam de maneira eufórica, e Maria percebeu que aquela não era a filha que conhecia. Era como se algo sombrio tivesse se apossado dela. O jovem caído se levantou de repente, os ferimentos esquecidos, e uniu-se a Cristiane. Os dois permaneceram juntos, e nesse instante Maria entendeu. Eles não eram apenas cúmplices, eram conspiradores. Com o coração na garganta, Maria balbuciou. O que vocês estão fazendo? O que aconteceu com vocês? Você nunca percebeu, mãe? Cristiane avançou, o sorriso ameaçador no rosto. A sua fortuna não é apenas dinheiro, é poder. E agora, com você fora do caminho, será tudo nosso. O desespero começou a tomar conta de Maria. As peças do quebra-cabeça se encaixavam, mostrando um retrato horrível e inegável.
Lágrimas brotaram nos olhos de Maria quando se lembrou da vida que havia construído, do amor que dedicou à filha. Como você pode dizer isso? Eu sempre te amei. A dor era quase física, um corte profundo que aprendia. Mas Cristiane parecia imparável. Amor? Você realmente acha que isso importava? O que importa é quem é mais forte. E nesse jogo, mãe, você foi sempre apenas um peão. As palavras da filha eram venenosas como facas queimando em sua pele. O choque tomou conta da sala e os convidados observavam confusos, tentando processar o que estava acontecendo. A atmosfera era de expectação pesada. O homem de terno, antes um pilar de poder, agora olhava em volta, sua expressão de controle perdida. O que é que ele sabia? A revelação da traição tinha causado um efeito dominó. Cada pessoa presente agora parecia questionar suas lealdades. E naquele momento de caos, quando todos pareciam estar como espectadores de uma calamidade, Cristiane olhou direto para o rosto da mãe. Você entende que agora eu posso destruir você, Maria? Tudo o que você acreditava ser real se desfez. O legado que você sempre quis proteger é a própria razão do seu sofrimento. E como se a vida dentro de Maria estivesse sendo sufocada, ela gritou, um grito de mãe desesperada. Então o jovem que havia se unido a Cristiane começou a se contorcer mais uma vez. Mas dessa vez não era um grito de dor. Era algo diferente. Algo grotesco emergiu de seu corpo. Uma sombra escura, como se a própria escuridão estivesse se manifestando. Não! Isso não! Maria gritou, sabendo que a luta não era apenas pelo que possuía, mas pela própria natureza das relações que acreditava conhecer. No entanto, tudo foi abruptamente cortado, pois, em um instante insuportável, um som ensurdecedor quebrou a tensão. O teto desabou e corcos começaram a correr para todos os lados. A figura sombria parecia absorver a luz ao redor, e Maria percebeu que a traição de Cristiane era apenas o começo. O que se desenrolava era uma batalha épica, algo muito além da ambição por dinheiro. Era uma luta entre luz e trevas, e como em uma história antiga, a verdadeira natureza das intenções estava prestes a ser revelada. E com isso, Maria se viu encurralada sem saber se ainda havia alguém a quem pudesse confiar. Você sempre foi forte, mãe, mas sua força só revela a fraqueza dos outros. E Cristiane, naquele momento, se revelou não apenas como inimiga, mas como uma entidade que estava disposta a tudo. O que mais estava escondido nas sombras da família? A batalha estava apenas começando, e as linhas entre amor e ódio, entre os laços e as traições, se tornavam perigosamente tênues. A tensão atingiu um ponto crítico. Maria se viu cercada por um mar de sombras e vozes que a atacavam de todos os lados. O jovem possuído, agora uma verdadeira aberração, se erguia diante dela, enquanto Cristiane, com aquele olhar obcecado, a desafiava. O homem de terno, antes tão imponente, agora estava caído. Seu rosto estava pálido e coberto de sangue. O caos tomou a sala. Gritos e sussurros se misturavam em um turbilhão de desespero. Você não consegue entender, mãe, gritou Cristiane, sua voz transbordando de raiva e satisfação. Esse jogo nunca foi sobre você. É sobre a verdadeira herança que você desconhece. As palavras cortaram como facas e Maria sentiu o desconforto ecoar dentro dela. O que você quer dizer? Que herança?
O pânico começou a se misturar com uma adrenalina intensa. O que era verdade e o que era mentira? A figura sombria do jovem se manifestou ainda mais, uma nuvem de terror. Ele estendeu a mão como se quisesse agarrar a própria vida de Maria. Não, não! Ela gritou, dando passos para trás. Mas a verdade batia à sua porta, e a cada segundo a situação se tornava mais insuportável. A mulher que antes estava flutuando na luz, agora parecia um espectro de pavor. Maria! Ela exclamou, mas sua voz se perdeu no tumulto. Você precisa entender! Suas palavras eram um eco distante, como se referisse a um tempo que já não existia. Foi nesse instante que tudo mudou. Um rangido cortante rasgou o ar, e então, de repente, a parede atrás do jovem se desmoronou. As pedras voaram e uma forte corrente de vento irrompeu pelo lugar. Todos se viraram para ver o que estava acontecendo. Uma figura imponente atravessou os escombros. Uma presença talvez familiar, mas desconhecida ao mesmo tempo. Era um homem alto, com um manto escuro, que se esvoaçava. Ele se aproximou de Maria com passos firmes, e uma calma sobrenatural o cercava. Maria, sua voz soou como um eco profundo. Você não está sozinha. Cristiane tensionou-se, a surpresa atingindo como um soco no estômago. Quem é você? Ela gritou, seu olhar se endurecendo. Eu sou alguém que conhece a verdade. O que você está buscando não é apenas poder, é uma maldição. O homem respondeu. Sua presença parecia ser suficiente para fazer as sombras hesitarem. E antes que alguém pudesse responder, ele estendeu a mão e apontou para o jovem. Ela está em perigo. O que você quer está preso a um segredo que pode destruí-la. Maria sentiu um frio na espinha. O que ele sabia? E a imagem de sua mãe na janela ressoou em sua mente. O que você quer dizer? Que segredo? Mas antes de o homem responder, Cristiane atacou, sua raiva a levando a agir de maneira impulsiva. Você não vai nos separar! Tudo isso é nosso! Ela se lançou na direção do homem, mas ele não se moveu. Com um gesto sereno, ele estendeu a mão e uma onda de energia explodiu. Cristiane foi arremessada para trás, enquanto o jovem ficou paralisado, os olhos arregalados. Maria ficou estática, um nó na garganta. O que estava acontecendo? O homem então virou-se para ela, um olhar determinado. Existe uma verdade sobre sua linhagem. A maldição que você tem enfrentado vem do seu sangue. E a sua herança tem mais a ver com isso do que você imagina. As palavras vieram como um golpe e Maria lutou para respirar. O que você está dizendo? Sei quem você realmente é, Maria. E para todos aqui, o que parecem ser suas escolhas, não são escolhas de fato. Você está prestes a descobrir que Cristiane não é quem você pensa. E o que aconteceu com você pode ser a chave para libertá-la. Os olhares se cruzaram em um silêncio pesado. Cristiane, agora caída no chão, parecia perder a cor. E o jovem ao lado dela começou a tremer. O homem de manto avançou, seus olhos fixos em Maria com uma intensidade ardente. Você precisa decidir, salvador ou condenador? O chão tremia sob seus pés, e uma onda de emoções a invadiu. O que mais estava escondido naquela história familiar? O que significava tudo aquilo? E antes que pudesse compreender, uma luz ofuscante rompeu, engolindo a cena em um brilho intenso. E com isso, Maria se viu lançada aos limites do desconhecido. E no profundo espaço da escuridão, uma última palavra ecoou na mente de Maria. Você é a única que pode decidir o destino de todos nós. Maria se viu mergulhada em uma onda de luz,
como se os próprios dias passados estivessem colidindo com o presente em um caos vibrante. O homem em manto a observava. Seus olhos profundos carregavam uma sabedoria antiga, mas não havia tempo para hesitação. Cristiane, caída ao chão, começava a mudar, sua feição se transformando de raiva para um reconhecimento que fazia a pele de Maria arrepiar. Você pode ser a chave, mas eu sempre fui a guardiã, disse Cristiane. Sua voz agora soando com uma força que Maria nunca havia escutado antes. E justo quando a atmosfera parecia se acalmar, algo mudou. O jovem possuído deu um passo para frente, e de repente, a sombra que emergia dele se espalhou como uma serpente voraz envolvendo a sala. Não, isso não pode acontecer! Gritou Maria, mas sua voz se perdeu no grito estridente do jovem, que agora tinha um olho. Maria, você deve decidir rapidamente, gritou. Mas suas palavras eram carregadas de desespero, e tudo se incendiou. Uma explosão impactou o ar, e a casa inteira estremeceu. As paredes começaram a rachar e o teto a desabar. Os convidados gritavam, empurrando-se em busca de uma saída. Mas Maria sentiu algo aprofundar ainda mais sua angústia. O homem de manto avançou, como se quisesse proteger todos. Mas algo mais potente estava se formando. Um brilho intenso iluminou a sala. E então, em meio ao tumulto, Maria recebeu uma visão. Uma memória antiga e esquecida se projetou em sua mente. Uma cena em que ela e sua mãe estavam juntas, sorrindo e fazendo um piquenique em um parque. Mas então, os rostos de ambos se transformaram. O sorriso da mãe virou uma expressão de dor, e ela apontou para uma pintura atrás delas. É só uma mentira, Maria! Bradou a mãe, como se ainda estivesse tentando avisá-la. Maria vacilou. O chão sob seus pés parecia se dissolver. Cristiane levantou-se, agora com um olhar completamente alterado, como se uma força maior estivesse assumindo o controle. A verdade nunca foi o que você pensou, gritou, e sua expressão se contorceu entre o pânico e a certeza. Você, Maria, não é a única a carregar segredos. Um silêncio cortante seguiu suas palavras, e o tempo pareceu parar, enquanto que todos os olhares se voltaram para Cristiane. A tensão na sala era um fio prestes a se romper. Você não é a filha que pensou que era, mãe. Você me isolou da verdade por muito tempo. E como se um véu tivesse sido rasgado, Maria finalmente se lembrou. Uma revelação que a derrubou. O que você quer dizer? Eu não entendo. As lágrimas escorriam pelo seu rosto, mas a raiva e a confusão eram o combustível que a mantinham de pé. Cristiane sorriu com um leve semblante de triunfo. Você quer saber quem somos realmente? Eu sou a filha, mas não a única. E com essas palavras, o jovem possuído se contorceu novamente, contorcendo-se, enquanto uma sombra de um terceiro personagem começou a emergir. Parece que os nossos jogos antigos estão de volta. Uma figura conhecida surgiu da escuridão e Maria ficou paralisada. Era Roberto, seu genro, mas ele não era mais o homem que conhecia. Os olhos dele brilhavam com uma maldade sem igual. Essa história nunca foi só sobre você, Maria. Você pensou que seguraria a fortuna? Não, você estava apenas guardando a jaula de todos nós. Não pode ser, Maria sussurrou, enquanto a verdade a atingia com a força de um tsunami. O que parecia um confronto familiar se transformou em uma batalha de poder e revelações chocantes. Enquanto as sombras conspiravam ao seu redor, Maria não sabia mais em quem confiar. O mundo que ela conhecia desmoronava, e a única coisa que restava
era a necessidade de enfrentar todos os segredos que marcaram seu passado e ameaçavam destruí-la. E no clímax do confronto, um grito profundo e desesperado cortou o ar. O futuro de Maria estava em jogo, e os laços que um dia foram seguros agora estavam prestes a se romper de maneira devastadora. O que realmente significava ser uma guardiã, se a própria verdade era uma prisão? Maria se viu cercada por um turbilhão de emoções, o coração acelerado, enquanto a cena se desenrolava na sala. Cristiane, agora com um semblante ameaçador, se erguia como uma tempestade prestes a explodir. Você nunca entendeu, mãe. Tudo o que você fez foi proteger um. A intensidade na voz da filha era palpável, quase fazendo o ar vibrar ao redor. E enquanto a tensão se acumulava, como um elétrico preâmbulo à tempestade, o jovem possuído, que permanecia ao lado de Cristiane, começou a se contorcer novamente. Seus olhos, inicialmente cheios de desespero, começaram a brilhar com uma luz sombria e intensa. A sombra que emanava dele parecia ganhar vida própria, como se estivesse se alimentando da raiva que pairava no ambiente. Maria sentiu um frio correr pela espinha, e a imagem de sua mãe em sua forma gloriosa e luminosa voltou à sua mente. Um contraste perturbador em meio ao caos. "O que você quer dizer com mentira?" questionou, a voz trêmula, mas determinada. O olhar desafiante da filha a atingiu como uma navalha, e Maria se perguntava se ainda havia uma maneira de salvar a si mesma e a família. "Você acha que sabe tudo, mas não sabe nada sobre nossa verdadeira linhagem, sobre o que realmente somos. A fortuna que você guardou não é apenas sua." A sala parecia oscilar, e os convidados, em um estado de paralisia, começaram a murmurar entre si. Num momento que parecia parar o tempo, o homem de manto se posicionou entre Maria e a figura grotesca do jovem, sua presença imponente servindo como um escudo. "A herança que você menciona, Cristiane, não vem sem um preço. E quem a buscar com motivações erradas encontrará mais do que esperava." O tom dele carregava um peso que fez todos prenderem a respiração. E foi então que, como um trovão, as paredes começaram a vibrar. Uma fissura se abriu no chão, como se o próprio espaço estivesse se rasgando. Todos ficaram atônitos, mas foi Cristiane quem rompeu o silêncio. Não podemos deixar que isso aconteça." Sua voz era uma mistura de pânico e determinação. Nesse exato momento, uma explosão ensurdecedora ecoou pela sala. Luzes se apagaram e o caos tomou conta. As sombras dançavam ao redor, misturando-se com os gritos de desespero, e a figura da mãe de Maria começou a se desvanecer, seu brilho se dissipando lentamente. "Maria!" foi o último grito que ela conseguiu emitir, antes que tudo se apagasse. Quando a luz voltou, a cena tinha mudado completamente. Maria estava em um lugar diferente, uma sala que parecia ser um labirinto de espelhos. Ela olhou ao redor e viu reflexos de diferentes momentos de sua vida, pessoas que amava e também aquelas que havia perdido. No centro da sala, a luz intensa formava uma esfera, e dentro dela podia ver Cristiane e o jovem, agora chorando e gritando, como se estivessem sendo consumidos pela escuridão. Maria tentou alcançá-los, mas cada passo que dava parecia levá-la mais longe. "Ajuda! Mãe! Ajude-nos!" A voz de Cristiane
Ecoava, mas já não era a mesma. Havia algo distorcido nela. Algo havia mudado. E foi aí que a verdade mais chocante de todas as revelações a atingiu. Você não é minha filha. É um clone! Criado para tomar conta do que realmente importa. Disparou um eco que parecia vir de dentro da própria esfera, ecoando como uma realidade irreversível. Maria recuou em choque. O que isso significava? Não, não é verdade! Gritou, as lágrimas escorrendo pelo seu rosto. Mas a esfera começou a se fragmentar, a realidade se quebrando ao seu redor, até que tudo se despedaçou em uma nova realidade. Maria estava cercada por uma escuridão profunda. As figuras de Cristiane e do jovem estavam desaparecendo, e a única coisa que restava era um eco de seus gritos. Você tem que decidir, Maria. Você é a única que pode resolver isso. A voz da mãe, mais fraca, ressoava no fundo. E então, em um último lampejo de luz, a sala se abalou. As paredes explodiram e Maria se viu flutuando entre as ruínas da verdade. A cena repleta de caos e terror a envolveu. Mas uma pergunta pairava em sua mente. O que realmente era o legado que carregava? E mais importante, o que significava ser a guardiã de algo que ela nunca entendeu verdadeiramente? Com a escuridão engolindo tudo ao seu redor, Maria soube que a batalha estava só começando e que o destino dela estava mais entrelaçado com o de Cristiane do que jamais poderia imaginar. O futuro se anunciava sombrio e a única certeza era que o jogo das sombras havia se ativado de uma forma irreversível. Maria sentia o peso do mundo sobre seus ombros, enquanto o caos ao seu redor se desenrolava. As sombras dançavam como se quisessem engolir tudo, e sua própria filha, Cristiane, agora a encarava com uma intensidade aterrorizante. Um fio de desespero e raiva se cruzava entre elas. O que você fez, Cristiane? Maria gritou, as palavras quase sufocadas pela pressão que a cercava. A sala em desagregação e os destroços dos segredos familiares a rodeavam. O jovem possuído, ainda contorcendo-se, era um lembrete do quão distante a vida tinha se tornado. Eu fiz o que você não consegue. Eu reivindiquei o que é nosso. Cristiane gritou de volta, seus olhos brilhando com uma determinação maligna. Naquele momento, Maria percebeu que a batalha não era apenas pela herança, mas pela alma de sua filha. O homem de manto se posicionou ao lado de Maria. O passado pode ser um peso, mas a escolha de como lidar com isso está em suas mãos. Ele disse, seus olhos firmes e resolutos. A sala tremeu mais uma vez, como se a própria estrutura estivesse respondendo à tensão palpável entre mãe e filha. Maria respirou fundo e, naquele instante, uma onda de esperança começou a ser erguida dentro dela. Ela se lembrou dos momentos felizes que tinham compartilhado, do amor que construiu com tanto sacrifício. Cristiane, isso não precisa ser uma luta. Nós podemos enfrentar isso juntas. A expressão de Cristiane hesitou. Um lampejo de confusão cruzou seu rosto. Mas você não entende. Você é a razão pela qual tudo isso aconteceu. O medo em seu olhar fez Maria perceber que a filha estava tão perdida quanto ela. O homem de manto interrompeu. Cristiane, o que você busca não é poder, é verdade. E a verdade está em aceitar quem você é, não o que os outros esperam que você seja. As palavras ressoaram na sala, ecoando nas paredes, criando um espaço de reflexão em meio ao desespero.
Maria não perdeu a oportunidade. Você pode ser mais do que isso. Nós somos uma família. Vamos acabar com esse ciclo de ódio e dor. E para surpresa de todos, algo mudou no ar. Uma luz suave começou a brilhar do centro da sala, envolvendo Maria e Cristiane. Era como se a energia da esperança estivesse quebrando as correntes do sofrimento. Cristiane hesitou. Seu olhar se suavizou. Mãe! Mas naquele momento, a força da sombra do jovem começou a se intensificar, como se sentisse a fraqueza da raiva de Cristiane. Não consegui, ele gritou, sua voz ecoando, mas agora havia uma trégua em sua fúria. A sombra parecia vacilar, conflitante entre destruir e proteger. Cristiane, juntos podemos libertá-lo! Maria insistiu, estendendo a mão em um gesto de amor. O jovem olhou, sua expressão de dor se suavizando com a possibilidade de redenção. Nós podemos enfrentá-lo! Gritou Maria, sua voz ressoando entre as paredes. Apenas confie em mim! E sob a luz que a envolvia, a conexão entre mãe, filha e o jovem se fortaleceu. Uma energia pulsante tomou conta do ambiente. Cristiane finalmente deu um passo à frente, aceitando a mão de Maria. Estou com você, mãe! A sombra no jovem começou a se dissipar, e com isso, um grito de libertação reverberou por toda a sala. Em um flash de luz, tudo se acalmou. As sombras recuaram, e os gritos se transformaram em um canto de esperança. A sala estava... Eu estava tão perdida! Antes que pudessem saborear a vitória, o homem de manto, agora sorrindo, disse: o passado não pode ser apagado, mas pode ser transformado. O que vocês escolherem a partir de agora moldará o futuro. Maria se sentiu leve, como se finalmente houvesse quebrado as correntes que a prendiam. Nós vamos fazer isso juntas. Vamos ser verdadeiras uma para a outra. E Cristiane abraçou a mãe com força. Um abraço que simbolizava o renascimento do amor em meio à dor. Os convidados, agora mais calmos, começaram a se movimentar ao redor delas, percebendo que o verdadeiro legado não estava nas riquezas, mas nas relações que sustentavam suas vidas. A escuridão tinha sido derrotada, mas a jornada de cura havia apenas começado. Enquanto a luz brilhava ao seu redor, algo profundo se formou na mente de Maria. A batalha interna poderia retornar, mas agora elas estavam preparadas. Elas precisavam reforçar os laços, não só dentro da família, mas com todos ao redor. E assim, com o último olhar para as sombras que se dissipavam, Maria respirou fundo e sussurrou: isso é apenas o começo. E antes que você vá, não se esqueça de que essa história não termina aqui. Temos mais aventuras por vir. Então, você precisa se inscrever agora no canal. Não deixe de apertar o botão de like e alimentar o algoritmo. É a sua chance de fazer parte dessa jornada. Inundem os comentários com suas reações e teorias sobre esse desenlace. Compartilhe este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer o que aconteceu. Vamos juntos dar vida a histórias infinitas.